Prefeita, num debate, quando vice ainda aqui no auditório do jornal, a senhora disse, respondendo a um questionamento, que não tinha experiência formal em política. Qual que é o legado desse primeiro mês à frente do governo da cidade, como prefeita? Bem, de fato, eu não tinha experiência e ainda sou neófita, né? Novata na prática política formal, né? Que política a gente faz no dia a dia da gente, né? Nas ações mais corriqueiras, cotidianas, o ser social faz política, né? E foi uma situação, obviamente, atípica, né? Anômala. Então, subitamente, diante de uma cassação do então prefeito, a gente teve que assumir. Assumimos dentro de um quadro caótico do ponto de vista administrativo. Não tínhamos nenhum secretário, porque todos os secretários requereram a exoneração e algumas chefias também. Nesse primeiro mês de mandato como prefeito, já deu para a senhora passar aí o estilo Jaqueline de governar? Será que existe um estilo Jaqueline de governar? Olha, o estilo Jaqueline de governar é ser o que eu sou. O que eu sempre fui e que eu vou continuar sendo. Eu sou uma pessoa que vim de uma família que trabalha muito, uma família de oficiais de justiça, que trabalharam muito. Eu fui uma pessoa que, quando prestei concurso aos 18 anos, ajudei a pagar a minha faculdade. Depois, aos 22 anos, eu prestei concurso graças ao que os meus pais me possibilitaram, que foi estudar. Graças a Deus, graças a esse incentivo, a essa fibra, a esse investimento que os meus pais fizeram em mim, eu passei no concurso, me aposentei há 3 meses. Muito se falou, se especulou sobre a crise que acabou resultando no afastamento do prefeito e na sua posse, né? Chegou a ser, foram tantas as histórias, as versões, falou-se até de um bolo estragado. Afinal de contas, o que aconteceu exatamente? O que culminou com esse desgaste? O que fez com que a cidade ficasse, segundo disseram, parada durante esse período todo? De fato, a situação era uma situação assim, que chegou ao deslinde da cassação, mas que começou em 23 de junho desse ano, causou um clamor, né, entre a população, entre a sociedade, entre diversas pessoas, dentro da própria Câmara Municipal, por conta de um fato, como eu disse, ocorrido em 23 de junho, quando, durante uma reunião, eu apontei ao prefeito que havia suspeita de irregularidades quanto ao diploma ou ao certificado de conclusão de ensino fundamental de uma então assessora, que era assessora direta dele. Inclusive, 2 meses antes desse fato, eu já tinha recebido uma denúncia inicial que essa assessora não teria o ensino médio, ou melhor, o diploma, o certificado de ensino médio dessa assessora seria falsificado, seria fraudulento. À época eu fiz essa denúncia verbal, foi passada à corregedoria, a corregedoria fez um procedimento para apuração e concluiu que isso não procedia, que essa denúncia anônima que eu recebi via celular não procedia. Posteriormente, 1 mês e meio, 2 meses depois, veio mais uma denúncia com relação ao ensino fundamental. Eu fiz a checagem que eu deveria fazer enquanto agente político, agente público, porque se chegou uma denúncia de um fato criminoso, obviamente eu, enquanto agente política, agente pública, investida num cargo público, eu tinha que zelar pelos princípios da administração, que são legalidade, transparência, eficiência, moralidade administrativa, e eu busquei
informações, indo até a faculdade, indo até a diretoria de ensino, e na ocasião eu passei essa informação que seria da possibilidade dessa funcionária sequer ter um ensino fundamental. E não tendo ensino fundamental, é óbvio que o ensino médio era um ensino médio cujo certificado foi obtido de forma fraudulenta. Diante disso, houve uma discussão, uma exaltação muito grande por parte do prefeito. Eu fiquei exposta na presença da própria funcionária, assessora, estava também o então secretário de gabinete, Hudson Zuliani, e houve todo aquele clamor, aquela situação que não se admite no âmbito de nenhum recinto público, aliás, nem privado. Além do cumprimento de princípios, de moralidade, impessoalidade a que a senhora se referiu, por que a senhora assumiu a investigação da situação do diploma da assessora? Porque esse foi o fato que chegou ao meu conhecimento. Se tivesse chegado outro fato, fosse da ordem que fosse, mas que configurasse uma ilegalidade ou uma irregularidade administrativa, eu também iria investigar, pode ter certeza. Não é com relação a X, a Y, não é retaliação, não é nada que implique num sentimento pessoal contra fulano ou beltrano, jamais. Em 32 anos de função pública, como oficial de justiça e como delegada, eu sempre fui uma pessoa imparcial, isenta, e continuo sendo. Agora, o que eu não posso é ser conivente com um fato que chega ao meu conhecimento e eu simplesmente vendo meus olhos e não faço nada. Não faria na ocasião e não farei em nenhuma outra ocasião. Tudo isso aí gerou um desgaste, na verdade um calvário, né? A imprensa acompanhou o dilema da senhora tentando entrar em gabinete, tendo que sair. O que ficou desse trauma? A senhora superou essa experiência toda? Não, eu acho que isso para mim é insuperável. Eu acho não, eu afirmo. Por quê? Porque eu já tinha uma certa restrição quanto a ingressar na política. Sabia que eu ia me aposentar nesse ano, já tinha essa perspectiva, mas eu esperava que não tivesse esse tipo de sabor, um dissabor absurdo, que causou transtornos na minha vida pessoal, na minha vida familiar e principalmente na minha postura, ou melhor, nas minhas atribuições, porque eu me vi alijada, eu me vi usurpada de exercer uma função para a qual eu fui eleita. As atribuições não eram delineadas, mas não precisam ser. A partir do momento que você faz parte de uma chapa prefeito e vice, é óbvio que o vice vai auxiliar o prefeito em ações determinadas ou amplamente em qualquer esfera dentro da administração pública. Bom, passada esse trauma toda, essa maratona, a senhora assumiu e compõe um secretariado, como a senhora falou, de diferentes vertentes partidárias, inclusive de partidos adversários na campanha e outros, inclusive, de matizes ideológicas bem diferentes daquela. Não existe aí um componente de incoerência, prefeita? Eu creio que não, porque na administração, quando a gente pensa em administrar para o povo, agregar conhecimento, agregar competências, trazer em prol daquela população que anseia uma administração isenta. A população não tem ela quer que o serviço seja bem prestado, que ela seja acolhida pelo poder público, que o poder público haja com transparência. Ela não está exigindo que o chefe do poder executivo tenha uma tendência político-partidária ou encampe uma matiz partidária, ideológica, assim ou assado. Ela quer que a administração atenda aos seus anseios, às suas necessidades. E considerando que na composição do secretariado nós temos pessoas
que, dentro de suas respectivas áreas, vieram com um conhecimento muito bom, que vai garantir que a gente consiga, ou pelo menos vai dar o suporte para ações eficientes, é isso que me importa. Eu acredito que seja isso que importa para a população. O resultado da votação na Câmara teve algum peso nessa composição do secretariado? Sim, sem dúvida. O resultado da votação, as conversas que eu tive 2 dias para conversar com pessoas técnicas em suas respectivas áreas. Obviamente eu não conheço todos, mas em suas áreas, na área de meio ambiente, de fazenda, educação, saúde, eu tive pouco tempo para me inteirar das capacidades individuais. As pessoas indicavam como um todo. Havia indicações de todos os lados, mas eu tinha que me atentar que eu teria que governar, que eu teria que passar, não sei por quanto tempo, nós já tivemos aí 2 ações em nível do judiciário, que por enquanto não tiveram a decisão que a gente permaneça, né, na administração, mas enfim, hoje nós não podemos pensar diante dessa celeuma que poderia não ter ocorrido, diante desses fatos que poderiam ter sido resolvidos e deveriam ter sido resolvidos no âmbito administrativo, sem procrastinação, sem retaliação, sem ações posteriores que só prejudicaram a administração em si. Esse mesmo critério teria orientado sua decisão de nomear o chefe de gabinete do vereador, autor da denúncia que resultou nessa situação? Não, quando veio o nome do Helder, se não me engano é Helder, a primeira pergunta que eu fiz, é uma pessoa capacitada? Ele tem condições de assumir a diretoria diária e fazer um trabalho junto ao secretário, junto à secretaria, que vai agregar, vai trazer benefício para a secretaria? As informações que eu recebi de várias pessoas eram nesse sentido. Assim como nós tivemos até indicações de nomes, né, por parte de diversas pessoas, que ao analisar não se via sustentação que desse aquela legitimidade. Legitimidade, eu não vejo nenhum problema, até porque se não pudesse, isso já teria sido rebatido, rechaçado no âmbito do judiciário. Mas outras pessoas que com certeza houve indicações, mas que não eram, embora fossem indicações daquelas pessoas que queriam ter esse cargo de confiança junto a si, eu entendi que aquela pessoa não era, naquele contexto, necessária e muito menos traria benefício para a administração. A senhora se referiu há pouco aos questionamentos judiciais, né? A sua permanência no cargo é quase subjúdice. Esse clima de insegurança jurídica pode impactar seus projetos? Até que ponto isso pode atrapalhar? Em absoluto. Porque pelo tempo que eu ficar, a minha obrigação é e será, seja pelo tempo que for, atuar de uma forma digna, de uma forma técnica, visando o quê? Visando ter uma administração consentânea aos interesses da comunidade, da população. Eu não posso me esquivar, nem moralmente e nem legalmente disso. Essa é a minha obrigação, essa é a minha obrigação. Não é? Se eu ficar 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, esse é o meu intento. Se eu, por alguma decisão judicial, voltar a ocupar o cargo de vice-prefeita, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, que é agir dentro desses parâmetros que hoje eu ajo enquanto prefeito. Seu secretário de Planejamento disse hoje no jornal, a propósito aí do reajuste da planta genérica, dos valores da planta genérica do município, que a senhora não quer penalizar a população com mais encargos. No entanto, tramita na Câmara um projeto que cria uma contribuição de iluminação pública enviada
pelo então prefeito, que está para ser votada lá e contra, o qual a maioria dos vereadores que apoiaram são contrários, né? Como é que esse assunto vai ser tratado? A senhora pretende retirar o projeto ou vai manter? Bem, esse projeto nós vamos analisar a viabilidade da retirada dele perante a avaliação, né, a votação na Câmara. Essa contribuição, ela, de fato, existe em vários municípios, mas a realidade hoje é que a população entendeu, naquele momento da votação, que ela não se adequava à capacidade tributária da população. Muito provavelmente a senhora vai ter que decidir, já que o dissídio aí dos condutores, dos motoristas está para ser resolvido, a questão do aumento da tarifa de ônibus. A senhora já tem uma ideia desse quadro? Já conversei com o secretário de Mobilidade e Acessibilidade, presidente da URBS, já conversei com alguns vereadores, conversei com técnicos da área. Vamos chegar, obviamente, no momento em que isso vai ter que ser resolvido, mas será resolvido dentro da possibilidade jurídica e da possibilidade orçamentária do município. O que aconteceu até agora e que culminou nessa greve, na realidade veio talvez da dificuldade de diálogo entre o poder público e os sindicatos, a categoria que reivindicava. Mas isso não implica em que nós não teremos esse diálogo. Esse diálogo vai ser permanente, seja com sindicatos, com vereadores, com segmentos diversos. Sem diálogo, a gente não tem a percepção dos problemas. E com um mês de governo, já dá para ter uma ideia de projetos que a senhora pretende implantar? Tem tempo de pensar numa plataforma futura? O que Sorocaba pode esperar? Olha, eu posso dizer que os projetos que virão, já alguns estão em andamento, muitas coisas foram feitas nessas 3 semanas, com a boa vontade do secretariado, do novo secretariado, embora o secretariado anterior também tenha sido muito eficiente, mas nós tivemos algumas ações, por exemplo, a devolução do Hospital da Santa Casa à Irmandade dentro de um contexto mais favorável para a administração, né? Nós vamos aumentar o repasse dentro do que nos é permitido, quiçá a gente pudesse dar um respaldo financeiro melhor para a Santa Casa, né? Temos também uma ação muito interessante, o secretário de Igualdade e Assistente Social, o Paulo Henrique Sorans, ele viu algo que não estava sendo implementado no âmbito da secretaria, mas que é muito importante. Nós temos aí um programa por parte do Ministério das Comunicações. Nós temos 35 kits que vêm do governo federal para aquelas pessoas que estão cadastradas em programas sociais do governo federal. Kits de migração para conversão do sinal analógico para o digital. Então, essas pessoas vão estar conectadas, vamos dizer assim, com a televisão, com o sinal já digital. Isso, obviamente, impacta para elas próprias, elas não vão precisar gastar dentro do seu orçamento familiar com esses equipamentos. São 35 mil equipamentos que vão ser distribuídos através desse programa que a Secretaria da Igualdade já começou a implantar. Também na área de cultura, nós conseguimos um repasse da Secretaria Estadual de Cultura para a implantação de oficinas culturais até o fim do ano. Nós estamos agora conversando com deputados para conseguirmos audiência com o governador Geraldo Alckmin para falar da saúde e da educação. O nosso secretário da Educação conseguiu atendimento no âmbito do Hospital do BOS para teste de acuidade visual para 695 ou 698 crianças da rede pública municipal de ensino.
Por quê? Porque ele percebeu que essas crianças não estavam tendo rendimento a contento ou aquém do esperado. Então, ele foi além, ele se preocupou até com o aspecto da saúde dessa criança. A gente ouviu o prefeito afastado dizer que o vice tinha mera expectativa do exercício do cargo. A senhora já não tem mais expectativa do exercício. Nesse mês aí, o saldo que a senhora faz, vale a pena ser prefeito de Sorocaba? Não é fácil, principalmente para uma pessoa que não é egressa do meio político, ou seja, eu não vim do meio político. Mas eu entendo que essa situação tem um respaldo divino, vamos dizer assim, de Deus, ou foi direcionada para isso nesse momento. Por alguma razão, a gente quer crer que esse era o caminho trilhado nesse momento, ou sei lá por quanto tempo, pelo nosso Pai Supremo. Porque não se esperava, jamais se imaginava, e eu jamais, tanto é que eu concorri como vice, né? Se eu tivesse interesse em concorrer como prefeita, até porque eu tinha legenda, eu poderia concorrer. Poderia não ser eleita? Poderia, mas poderia concorrer, certo? E acabei sendo eleita como vice, em uma chapa. As coisas correram dessa forma e hoje eu tenho uma obrigação legal e moral para com o público eleitor. Em muitas oportunidades eu não vou mentir, eu pensei e não prossegui. Quando os fatos começaram a ocorrer, eu pensei em renunciar, falei com os meus pais, me aconselhei, mas eu achei que seria uma traição àqueles que votaram acreditando em uma plataforma que não era minha, era nossa, né? Mas que foi concebida dentro daquilo que a gente imaginava que fosse o mais adequado para aquele momento político, para aqueles próximos 4 anos, e o que era possível a gente fazer. Então, o que for possível eu fazer, o que Deus me permitir, de forma a realizar aquilo que a população espera, obviamente dentro da nossa capacidade orçamentária, e eu vou fazer, independentemente de viés político. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço.